Olá, meu nome é Evelyn de Souza Martins, o nome do meu tutor é Antônio Edson Mendes Cardoso e essa é a sua realização, seminário módulo 7 e demais. Missão: ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história. Visão: ser líder nas regiões onde atua, referência de ensino para a melhoria de vida dos nossos alunos, com rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Valores: ética e respeito. Respeitar as regras sempre, com transparência e respeito, é a base do nosso relacionamento com alunos, funcionários e parceiros. Valorização do conhecimento. Não basta saber, é preciso saber fazer. Valorizamos o conhecimento como forma de inspirar e aproximar as pessoas. Vocação para ensinar. Nossos profissionais têm prazer em educar e contribuir para o crescimento dos nossos alunos. Atitude de dono. Pensamos e agimos como donos do negócio. Simplicidade e colaboração. Trabalhamos juntos como um time, com diálogo aberto e direto. Foco em resultado e meritocracia. Nossa equipe cresce por mérito através da superação de metas e dedicação de cada um. Literatura em cena. A literatura e o ensino de língua inglesa na educação básica. Resumo: a interação estabelecida pelo processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, vinculada ao ensino da literatura, engloba mais do que apenas os sujeitos envolvidos, pois compreende elementos internos e externos que influenciam no trabalho a ser desenvolvido em aula. Portanto, esse estudo procura contribuir com a formação de professores em língua inglesa, devido à necessidade constante de esses profissionais se renovarem enquanto a didática para ministrar aulas. Através de diversos estudos, é possível observar que, em sua maioria, as aulas de língua inglesa têm se resumido ao ensino da gramática, com poucas leituras e interpretações de textos. Ao longo da vivência em sala de aula, é possível perceber a falta de interesse dos alunos pelo ensino da língua estrangeira. Os cursos têm se tornado cada vez mais uma opção para aqueles que pretendem aprender outra língua, pois a escola não tem mecanismos que incentivem o aluno a querer aprender. Para a construção do presente trabalho, utilizaremos como principais referências teóricas Amarante, Guimarães de Lima e Azari, Santos, Ibete e Capitani. Palavras-chave: literatura, língua inglesa, educação básica. Introdução. Tendo em vista que o ensino de língua inglesa por meio da literatura não faz parte do currículo da disciplina, justificando-se em parte pelo fato de que a quantidade de horas-aulas é pouca, além da constante falta de materiais adequados, quantidade de alunos elevada, além da carência de professores com formação necessária e suficiente, para a construção do presente trabalho, primeiramente analisaremos se há possibilidade da aplicação de ensino de literatura nas aulas de língua inglesa. Em seguida, buscaremos identificar quais elementos são necessários para tal ensino. E, por fim, analisaremos por meio de um questionário se na prática é realizada a aplicação de aulas com o uso desse gênero pela professora Francimar da Costa Souza na Escola Estadual Pedro dos Santos. Fundamentação teórica. Na educação básica, podemos observar que a maioria das aulas de língua inglesa se resume ao ensino da gramática, com pouquíssimas leituras e interpretações textuais. Com isso, é notável a falta de interesse dos discentes em aprender língua estrangeira, preferindo aqueles mais interessados por buscar cursos fora da escola para aprenderem outra língua, tendo em vista que a escola não tem mecanismos que os incentivem a querer aprender ali. Além disso, o artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases traz que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E quem tem responsabilidade de organizar o ambiente escolar em busca de garantir o que prescrevem os artigos 12 e 22 da Lei de Diretrizes e Bases é a gestão escolar, composta por uma equipe formada por diretor, coordenadores, supervisores, além, é claro, dos professores. Para Amarante de Lima e Azari, quando há uso da literatura no ensino da língua inglesa por meio de trocas, estudantes passam a ser coautores, construtores de sentidos e conhecimentos em práticas educacionais linguísticas mais democráticas. A sala de aula de inglês se torna um espaço para reflexão e análise, por exemplo, dos efeitos pós-capitalistas, colonialistas e das relações socioeconômicas social historicamente constituídas.
Além disso, a interação estabelecida pelo processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, vinculada ao ensino da literatura, engloba mais do que apenas os sujeitos envolvidos, pois compreende elementos internos e externos que influenciam no trabalho a ser desenvolvido em aula. Elementos como o ambiente, a motivação dos participantes, o material a ser utilizado, as atividades propostas, a maneira como o professor conduz a aula, a metodologia, são algumas das variáveis envolvidas nesse processo. Metodologia. Para a elaboração do presente trabalho, a pesquisa foi realizada através de levantamento bibliográfico por meio de consultas em sites, revistas, artigos que tratam sobre o tema proposto. Além disso, foi realizado um questionário com uma professora de língua inglesa da educação básica, com o objetivo de identificar se há conexão ou não entre a teoria e a prática no que se refere ao uso de literatura no ensino de língua inglesa, numa escola estadual da cidade de Manaus, estado do Amazonas. Na busca de interpretação e compreensão do assunto abordado, foram utilizados os métodos qualitativo e descritivo para a elaboração da pesquisa. Neste sentido, destaca-se que a presente pesquisa bibliográfica teve o objetivo de investigar, refletir e discutir sobre a literatura e o ensino de língua inglesa na educação básica. Resultados e discussões. Através dos levantamentos bibliográficos realizados para o desenvolvimento deste trabalho, foi possível verificar a unanimidade dos autores sobre os benefícios ao ensino que são trazidos pela vinculação da literatura às aulas de língua inglesa. Além disso, podemos verificar que as possibilidades de atividades a serem desenvolvidas são imensas e a motivação deve vir tanto do professor quanto dos alunos para que o resultado desse processo de ensino-aprendizagem seja proveitoso e enriquecedor. Partindo dessa ideia de aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem, realizamos um questionário com uma professora da educação básica para verificar se, na prática, é possível trabalhar a literatura em sala de aula, como sugerem os autores que utilizamos na parte teórica do presente trabalho. Vejamos então quais foram as respostas da professora ao nosso questionário. Esse foi o questionário que nós realizamos com a professora de língua inglesa. Qual o seu nome completo? Francirmar da Costa Souza. Qual é a sua formação? Licenciatura plena em língua inglesa. Há quanto tempo trabalha como professora? Há 3 anos. Quais recursos midiáticos e técnicas para a explanação dos assuntos são comumente utilizados nas suas aulas? Internet, os jornais, as revistas, os livros, a televisão e etc. Você trabalha literatura nas aulas de língua inglesa? Sim. Qual sua opinião sobre o ensino de literatura nas aulas de língua inglesa? Ao se explorar o texto literário, é importante ressaltar que as tecnologias favorecem o uso de recursos alternativos, não limitando a aula ao estudo do texto escrito, porque há a possibilidade de se analisar vídeos em que poemas são interpretados, produções de cinema que são adaptações de obras literárias, as quais também poderão ser discutidas, além da produção de peças de teatro, ao estudar os grandes dramaturgos Shakespeare, por exemplo. Com quais turmas é possível trabalhar a literatura? Turmas de 1ª a 3ª série do ensino médio. Existem dificuldades para se trabalhar literatura na educação básica? Quais? Sim, existem algumas dificuldades para se trabalhar literatura na educação básica. Uma das dificuldades encontradas no ensino da literatura é a falta de leitura por parte dos alunos. O ensino tradicional da literatura nas escolas públicas é feito com ênfase em aulas expositivas, fundamentadas apenas em livros didáticos. Além disso, outro desafio é desenvolver no aluno o gosto pela literatura ou uma leitura extensiva, pois todos os educadores reclamam o crescente desinteresse dos estudantes de todos os graus pela leitura. Como os alunos reagem quando é aplicado literatura na aula? Aceitam bem ou não? Não aceitam muito bem, mas existem muitas razões pelas quais os alunos podem não gostar de literatura na escola. Alguns acham que a literatura é chata ou difícil de entender. Além disso, eles podem não se identificar com os personagens ou temas da literatura que estão sendo estudados, principalmente com a dificuldade do entendimento das palavras. No entanto, a literatura é uma área de conhecimento importante para a formação dos alunos. Ela ajuda a desenvolver habilidades de leitura e escrita, além de fornecer uma compreensão mais profunda da história e da cultura de outros países. Qual literatura você já trabalhou na educação básica? Romeu e Julieta, porque trabalha com a sensibilidade humana, o ser romântico. Qual sua sugestão para que seja possível trabalhar mais vezes a literatura nas aulas de língua inglesa?
trabalhando com oficinas, onde o enfoque seria 3 gêneros literários: dramático, lírico e narrativo. Quais atividades são desenvolvidas com os alunos quando aplicada a literatura em aula? Dinâmicas, como a produção de poesia simples, a competição de trava-línguas, as gincanas com soletração e a contação de histórias. Você acha que os alunos se desenvolvem bem na aprendizagem quando a aula é sobre literatura em língua inglesa? Por quê? Não desenvolve como esperado, pois a maioria não tem domínio da língua inglesa e por isso não gostam da matéria em si, mas dentro do possível conseguem assimilar o básico. Você acha necessária ou dispensável a aula de literatura na aula de língua inglesa para a educação básica? Por quê? Sim, é necessário e importante, embora tenhamos dificuldades e desafios na aprendizagem, pois a literatura se faz necessária no ensino de língua inglesa, por nos permitir a compreensão do mundo ao nosso redor. Através dos textos de ficção, o alunado pode aumentar seus conhecimentos, construindo significados e relacionando-os à realidade em que vive. Através do questionário realizado com a professora Francimar, podemos perceber que é possível e se aplica na educação básica o ensino de literatura na disciplina de língua inglesa. Contudo, o maior desafio se encontra com os próprios alunos, pelo fato de não terem domínio da língua estrangeira, ou até mesmo pelo desinteresse quanto à leitura e/ou à disciplina em si, de acordo com o entendimento e experiência da professora, que considera necessário e importante o desenvolvimento de aulas de literatura na disciplina de língua inglesa. Conclusões. Diante do exposto, através dos estudos bibliográficos e do questionário realizados com a professora Francimar, podemos concluir que é sim possível trabalhar literatura nas aulas de língua inglesa e que o uso de tecnologias pode ser um grande aliado para aulas desse tipo na geração atual, tendo em vista que todos os alunos, principalmente adolescentes, têm contatos constantes com redes sociais, vídeos e informações pelos meios digitais que podem ser usados para despertar interesse dos mesmos, visando desenvolver o interesse pela leitura e facilitar a aprendizagem e a interpretação. As referências que deram base para este presente trabalho foi Insta Poesia, Literatura em Meio Digital no Ensino e Aprendizagem de Inglês, A Ciência da Literatura Hoje, o ensino de língua estrangeira adjacente ao ensino da literatura de língua inglesa, a dinamicidade de uma proposta de ensino interdisciplinar, diretrizes e bases da educação nacional, ensino de literatura em língua inglesa, um diálogo com propostas metodológicas com base na análise dialógica da literatura, gêneros orais e literatura no ensino de língua inglesa, o uso da literatura clássica nas aulas de língua inglesa no ensino médio.